Os números apresentados no capítulo 1 e 2 já não batem. Por quê? Porque morreu uma galera. Mas, em compensação, nasceu uma galera também. Então, vamos entender como é que ficou esses números aqui. Aquele povo de 600 mil que saiu ainda é numeroso? Ou Deus deu uma esculhambada neles? Vamos ver. Depois desse flagelo, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: fazei o censo em toda a comunidade dos israelitas, de todos os de 20 anos para cima, segundo as casas patriarcais. Todos os que em Israel sejam aptos para a guerra. Então aqui o censo vai ser feito entre aqueles que são aptos para a guerra, tal como foi feito no capítulo 1 e 2. Mas a idade aqui está um pouco mais baixa, o que ajuda também dessa semelhança de número. E lá vai formar os grupos em pelotões. Aqui a gente não vai ver. Parece que esse censo ele não é tanto com finalidade bélica, apesar de ser realmente o pessoal que vai lutar sob o comando de Josué. Mas parece que esse censo é mais para confirmar se, apesar das mortes, a galera ainda está ok. Então parece que a função desse censo foi mais essa. Então a gente não vai ver ele distribuir os grupos em pelotões igual aconteceu nos capítulos 1 e 2. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar, que é o pai de Finéias, né, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, contaram todos os de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então nós estamos ali, naquele mapa que eu tinha botado no episódio passado, né? Eles estão bem ali em Moabe, já na altura de Jericó, só que do outro lado do Jordão. Então já estão prontos ali. Moisés já consegue ver a terra prometida, mas ele não vai pisar nela. Quem vai entrar na terra prometida atravessando o Jordão é Josué com o povo da nova geração. Todos da antiga geração morreram no deserto. Então, estes são os israelitas saídos do Egito. Rúben, o primeiro de Israel. Os filhos de Rúben, de Enoque, os clãs enoquitas, de Falu, os clãs faluitas, de Esrom, o clã dos esronitas, e de Carmi, o clã dos carmitas. São esses os clãs dos rubenitas, e os recenseados eram de 43.730. Então, o que a gente consegue ver aqui com esses clãs aqui de Rúben, né? Que a tribo de Rúben teve uma queda no seu número, né, de 2.870. Caíram 2.870 pessoas. Eles tinham mais e tiveram uma baixada aí no nível. Mas uma baixada pequena, comparável com outras que nós vamos ver, certo? Então, perderam aí 2.870 no seu número, porque morreram alguns, mas outros acabaram nascendo e por aí vai. O filho de Falu era Eliabe. Os filhos de Eliabe eram Namuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã foram os membros da comunidade que foram com o grupo de Coré e contestaram Moisés, rebelando-se contra o Senhor. A terra abriu a boca e os tragou com Coré, quando a sua facção pereceu e o fogo devorou os 250 homens, tornando-se um sinal de advertência. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que um dos clãs de Rubenitas sumiu na época da revolta de Coré. Os filhos de Simeão, segundo seus clãs, de Namuel, o clã dos Namuelitas, de Jamim, o clã dos Jaminitas, de Jaquim, o clã dos Jaquinitas, de Zara, o clã dos Araitas, e de Saul, o clã dos Saluitas. São esses os clãs de Simeonitas, e os recenseados eram 22.200. Então, o que a gente consegue ver aqui, né, entre o clã dos Simeonitas? Eles tiveram uma queda drástica. O número deles foi bastante diminuído. Os filhos de Gad, segundo seus clãs, de Sefon, o clã dos Sefonitas, de Age, o clã dos Agitas, de Suni, o clã dos Sunitas, de Osni, o clã dos Osnitas, de Eri, o clã dos Eritas, de Aródio, o clã dos Aroditas, e de Arélio, clã dos Areditas. São estes os clãs dos Gaditas, e os recenseados eram de 40.500. Então, de Gad, a gente consegue ver que eles perderam ali uns 5.100 de número, né? Então, teve uma queda também. Os filhos de Issacar, segundo seus clãs, de Tola, o clã dos Tolaitas, de Fua, o clã dos Fuaitas, de Jazube, o clã dos Jazubitas, de Semron, o clã dos Senronitas. São esses os clãs de Issacar, e os recenseados eram 64.300. Não teve uma grande mudança. Os filhos de Zabulon, segundo os seus clãs, de Sared, os filhos de Sareditas, de Elon, o clã dos Elonitas, de Jalel, o clã dos Jalelitas. São esses os clãs de Zabulonitas, e os recenseados eram de 60.500. Então a gente consegue ver que Zabulon tem a pior queda. Eles perderam 45.070 homens. Então foi a queda mais grave, que eles foram os que mais perderam números. Os filhos de José, segundo os seus clãs, Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés, de Maquir, o clã dos Maquiritas. Maquir deu origem a Galade, a quem pertence o clã dos Galaditas. Estes são os filhos de Galade, de Jessé, e o clã dos Gesseritas, de Eleque,
o clã dos Elequitas, de Azriel, o clã dos Azrielitas, de Siquém, o clã dos Siquemitas, de Semida, o clã dos Semidaitas, e de Éfer, o clã dos Eferitas. Ade, filho de Éfer, não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Regla, Melca e Tersa. São esses os clãs de Manassés, e os recenseados eram 52.700. Gente, Manassés tem algumas complicações aqui. Por quê? Porque aparecem 6 clãs que eram filhos de Manassés, mas na maneira que é colocado aqui, eles viram meio que bisnetos de Manassés. Fica um negócio meio esquisito. Então não fica claro. Tá mal registrado isso aqui. E com certeza é um registro tardio. Por quê? Porque ele apresenta alguns nomes, que é o caso de Siquém, que vão ser nomes de cidades das regiões de Manassés. Então, quem veio primeiro? O nome do clã e o nome da cidade, ou a cidade e o nome do clã? Então, esse registro aqui tá zoado. Mesmo assim, a gente consegue ver que Manassés teve um aumento de 20.500. 20.500 homens, né? Vamos continuar aqui. Estes são os filhos de Efraim, o outro filho de José, né? Segundo seus clãs, de Sutala, o clã dos Sutalaitas, de Bequer, o clã dos Bequeritas, de Teem, o clã dos Teenitas. Estes são os filhos de Sutala, de Herã, o clã dos Heranitas. São esses os clãs de Efraimitas, e os recenseados eram de 32.500. São esses os filhos de José, segundo seus clãs. Então, repara, muitos nomes legais aqui para vocês colocarem nos seus filhos, ó. Só nome bonito. Efraim teve uma queda de 8.000 no seu número, tá? Então também teve uma baixa. Os filhos de Benjamim, segundo seus clãs, de Bela, o clã dos Belaitas, de Asbel, o clã dos Asbelitas, de Airã, o clã dos Airamitas, de Sufã, o clã dos Sufamitas, de Ufã, o clã dos Ufamitas. Os filhos de Bela eram de Ared e Naamã, de Ared, o clã dos Areditas, e de Naamã, o clã dos Naamanitas. Então a gente consegue ver divisões dos clãs, né? E subdivisões. São esses os filhos de Benjamim, segundo seus clãs, e os recenseados eram de 45.600. Ou seja, Benjamim teve um aumento de 10.200 no seu número. Estes são os filhos de Dan, segundo seus clãs, de Suã, o clã dos Suamitas. São esses os clãs de Dan. Os recenseados do clã dos Suamitas eram ao todo 64.400. Então a gente consegue ver aqui um acréscimo de 1.700 no clã de Dan. Os filhos de Azer, por famílias, de Gemna, o clã dos Gemnaitas, de Jesui, o clã dos Jesuítas, de Béria, o clã dos Bereitas, dos filhos de Béria, de Éber, o clã dos Eberitas, de Melquiel, o clã dos Melquielitas. A filha de Azer chamava-se Sara. São estes os clãs dos Asseritas, e os recenseados eram de 53.400. Ou seja, Aser teve um acréscimo de 11.900 no seu número. Os filhos de Neftali, segundo seus clãs, de Jaziel, o clã dos Jazielitas, de Guni, o clã dos Gunitas, de Gesser, o clã dos Gesseritas, e de Selém, o clã dos Selemitas. São estes os clãs de Neftali, e os recenseados eram 45.400. O total dos israelitas recenseados era de, aqui Neftali, a gente consegue ver que teve uma queda de 8.000 no seu número, mas qual que é a somatória final? Eu falei Judá? Falei. Fiz a chamada dos 12 aqui na cabeça, falei, tá faltando Judá? Não, eu liria Judá, sim. O total dos israelitas recenseados era de 601.730 homens. Opa. 601.730. Qual que era o total lá no capítulo 1? 603.550. Ou seja, mesmo com tanto de morte que teve no deserto, tanto de morte que a gente viu com as serpentes, com a revolta de Coré, em Meriba, no túmulo da luxúria, agora com a trama de Balaão, com todas essas mortes, o número ainda se manteve igual. Por isso que eu falei, trocou a geração, morreu a galera velha e a galera nova agora tá mais ou menos ali no mesmo tanto, né? Então a diferença de vamos fazer a conta aqui, 603.550 menos 601.730. Eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Uma diferença de 1.820 pessoas a menos, mesmo com tanta morte, certo? Então foi bem tranquila a coisa aí. Então esse é o recenseamento final da nova geração Shippuden aqui. A galera tá pronta para entrar na Terra Santa depois do Deuteronômio. Nós vamos fazer um Deuteronômio agora para explicar para esse povo a lei. Por quê? Porque essa nova geração não é instruída na lei. Porque é só a geração antiga que foi instruída na lei no Sinai. Então Deus vai instruir essa geração, e aí por isso o Deuteronômio é a segunda lei, e aí começa a pancadaria. Mas ela já vai mostrar um pouquinho dela aqui pra gente. Vamos lá. Recenseamos as 12 tribos, falta recensear os levitas. Então vamos recensear os levitas. Estes são os levitas recenseados
segundo seus clãs, de Gerson, do clã dos Gersonitas, de Caate, do clã dos Catitas, e de Merari, o clã dos Meraritas. Estes são os clãs de Levi, o clã dos Lobinitas, o clã dos Hebronitas, o clã dos Molitas, o clã dos Mussunitas e o clã dos Coreitas. A gente consegue ver uma subdivisão aqui, né? Mas ainda os clãs principais com as suas funções do que eles carregam no deserto. Caate gerou Arã, a mulher de Arã chamava-se Jocabede, filha de Levi, nascida a Levi no Egito. Ela deu a Arã os filhos Arão e Moisés e Maria, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando ofereciam diante do Senhor um fogo ilegítimo. Foram recenseados a todos os varões com mais de um mês ao número de 23.000, eles não foram recenseados com os outros israelitas, pois não lhes foi dada herança entre eles. Então, o que a gente consegue ver aqui? Né? A contagem dos levitas, né? E deixando bem claro que os levitas são contados separados. Por quê? Porque a partir dessa contagem que a gente fez dos números, nós vamos fazer a divisão das terras. A Terra Santa vai ser dividida entre as 12 tribos de acordo com o número. As tribos que têm maior número, maior terra. As tribos que têm um número menor vai ficar com uma terra menor. É assim que vai ser feita a divisão. E os levitas não vão ficar com terra nenhuma. Eles não ganham herança na divisão de terra, eles não fazem mais parte das 12 tribos, mas eles vão ter cidades levíticas espalhadas em todas as 12 tribos para fazer o serviço sacerdotal em todas as 12 tribos. São estes os recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando fizeram os censos os israelitas nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre eles não constava nenhum dos israelitas recenseados anteriormente por Moisés e pelo sacerdote Arão por ocasião do censo no deserto do Sinai. De fato, o Senhor tinha dito a respeito deles que morreriam no deserto, e não sobrou nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Ou seja, toda a galera do deserto que saiu do Egito morreu. Aqui são só os descendentes deles.